Salve galera do YouTube, eu sou a Tia Marisa. Salve galera do YouTube, eu sou o Tio Lê. Hoje nós vamos reagir a um quadro que estão pedindo muito pra gente, que é do Mitologia. Guilherme analisa, ele fala sobre as mitologias. E vocês sabem que eu sou apaixonada por mitologia, o Tio Lê também tá gostando desse universo. Então a gente resolveu ouvir o Guilherme hoje. Lembrando que a gente faz live na Twitch. Sexta, sábado e domingo e na segunda, galera. Sexta, sábado e domingo às 14 horas e na segunda às 18. Segue a gente aí. Canal Tia Marisa 1. Acompanha a gente lá, só postar. Isso aí, galera. Bora! Hoje o mito é a maldição de Midas. No Mitologia de hoje, eu vou contar uma clássica história de cuidado com o que você deseja. Mostrando mais uma vez que a palavra vale prata, mas o silêncio vale ouro. Antes de começar essa história, é válido contar um pouco sobre uma divindade muito importante que participa dela. Dionísio, o deus do vinho. E como ele tem uma origem que foi recontada por muitos autores, a versão mais simplificada que eu posso apresentar é a seguinte. Como já era de se esperar, Zeus se encantou por uma mortal. No caso, uma princesa chamada Semele. Mas, ao contrário das outras mulheres por quem ele já se atraiu, ela não era uma simples donzela indefesa. Ela era daquelas que matava o boi com as próprias mãos para sacrificar os deuses. E foi justamente durante um desses sacrifícios em um de seus templos que o rei do Olimpo a viu e decidiu conquistá-la. E ela, sendo uma seguidora fervorosa de Zeus, adorou a oportunidade de se tornar sua amante. O problema é que se envolver com um cara comprometido com a deusa do casamento e da fidelidade, que era conhecido por ser manipulador e vingativa, é um caminho no mínimo perigoso. Não é fácil, hein? Então se disfarçando de uma velha senhora, se aproxima de Semele, faz amizade com ela, e ao descobrir que a amante estava grávida de seu marido, usa de sua lábia para fazê-la duvidar de que o pai da criança era realmente Zeus. Porque ele sempre se disfarçava para encontrar as quengas dele. Então, com essa dúvida plantada em sua mente, assim que se encontra novamente com o rei do Olimpo, a garota pede que antes de se deitarem, Zeus lhe prometa fazer um favor. E vocês sabem como é homem excitado, né? De sim pra qualquer coisa. Com isso, Semele pede que ele prove sua identidade, revelando sua verdadeira aparência. E era isso que a deusa do casamento queria. Porque ela sabia que nenhum mero mortal é capaz de suportar a visão de uma divindade em sua forma original. Então o rei do Olimpo tenta convencê-la a pedir outra coisa. Mas a curiosidade dela fala mais alto e ela insiste. Sendo assim, ele cumpre sua promessa, realiza o desejo dela e aparece em todo o seu esplendor. Aí, Semele, faltando poucas semanas para dar à luz, dirige o seu olhar ao rei do Olimpo e é imediatamente incinerada pela visão divina. Então, Zeus, sabendo que não poderia fazer nada por ela, tenta pelo menos salvar a criança, pois tendo o sangue divino, ele teria chance de sobreviver. E para isso, após retirar o feto das cinzas de sua mãe, ele o costura em sua perna para terminar a gestação. E sim, eu tô ciente do quão bizarro isso é. Aí, algum tempo se passa, e da coxa de Zeus nasce Dionísio, o deus do vinho, das festas e das orgias. E por ter sido parcialmente gerado dentro de uma divindade, nasceu imortal, vindo futuramente a se tornar um dos 12 olimpianos, no lugar de sua tia Hestia, que estava de saco cheio de tanta briga e hipocrisia. Sendo assim, o único semideus do Olimpo. Tendo dito isso, a gente pode finalmente começar a história. Durante sua juventude, Dionísio conheceu uma divindade que viria a se tornar o seu melhor amigo. Sileno, o deus da embriaguez. Que dúvida, né? E esses dois viveram muitas aventuras através dos reinos, bebendo, galinhando e se metendo em todo tipo de enrascada, fazendo com que ele tivesse um apreço muito grande por essa amizade. Até que um dia, enquanto Sileno passeava por uma floresta na região da Frígia, bebaço obviamente, ele se perde e acaba desmaiando no jardim do palácio de um rei chamado Midas. Pouco tempo depois, os guardas da realeza o encontram e perguntam ao soberano o que deveria ser feito com esse vagabundo boêmio. E Midas, tendo um bom conhecimento das divindades existentes, reconheceu que esse era Sileno. Mas ele não contou isso pra ninguém. Ele apenas sabiamente convidou o pinguço para ficar em sua mansão até se recuperar. Então, por 10 dias, o deus da embriaguez pôde se deleitar dos melhores banquetes, apresentações artísticas e todos os confortos providos pelo rei. O que surpreendeu os servos dele, porque Midas era conhecido por ser extremamente ganancioso e mão de vaca. O passatempo favorito dele era contar moedas de ouro, ao invés de brincar com a própria filha. Mas enfim,
Após esse período, Sileno se despediu do rei e na sequência foi encontrar seu amigo Dionísio, que por acaso estava preocupadíssimo com o desaparecimento do colega. Foi um alívio encontrar ele de novo. E quando ele ficou sabendo do homem que tão despretensiosamente cuidou de seu camarada, Dionísio decidiu fazer uma visita ao tal rei. Fala aí, meninas! Deixa eu só interromper um pouquinho, mas olha só, quantos elementos já foram citados aqui? Primeiro, os deuses e as deusas são super raivosos e vingativos, você viu? Era o que faz? Era o plano dela para acabar com a rival, e acabou mesmo. Então, todos os elementos aí dos nossos sentimentos. E aqui, olha o interesse de Midas, vamos chegar lá. Dioniso é um deus muito incrível, porque ele é o oposto do Apolo, né? Apolíneo, o deus do sol, da harmonia, da beleza. Ele é um deus badaras, ele é um deus das festas, das orgias, das bagunças. Então é como se fosse o sol e a noite, mas eles se complementam. Porque nós somos assim também. Né? Nós necessitamos dessa harmonia, do conhecimento, da beleza, mas não pode ser o tempo todo assim. Então, são deuses que são complementares, na verdade. É muito interessante a história de um encontro, não sei se ele vai abordar aqui, mas de Dioniso e Apolo. Vamos ver se ele vai abordar esse encontro. Tudo certo? Vamos lá. Seguinte, é muito bom, Guilherme. Eu fiquei sabendo que recentemente você ajudou o meu grande amigo Sileno. Porque eu sei que às vezes ele pode ser um pouco irresponsável. E cá entre nós, ele tem um probleminha com cachaça. E eu já falei pra ele que isso é perigoso. É perigoso. Ele falou. Um Deus de verdade tem que estar aqui, ó. Só no foco, entendeu? Mas independente, o Sileno é o meu brother. A gente já passou por muita coisa junto. Ele mora aqui, ó. E eu vou te contar uma coisa. Nos momentos mais difíceis da minha vida, ele tá sempre comigo, cara. Nos momentos mais difíceis da vida dele. Ele é o meu irmão que eu escolhi pra vida. Esse momento não é difícil. A fase do choro. Bebum chora. No momento que ele mais precisava, você ajudou ele. Porra, velho, te considero pai, cara. Não foi nada, Dionísio. Eu só fiz o que qualquer um faria por alguém que precisa. Não. Você é um grande homem. Você merece uma recompensa. Recompensa? Isso mesmo. Né? Eu, Dionísio, a divindade do vinho, das festas e das orgias, estou aqui te concedendo um desejo. Pode pedir o que você quiser. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Ok. Olha o pedido. Eu sei. Difícil, hein? Eu quero que tudo que eu toque se torne ouro. É sério? Sim, esse é o meu desejo. Você está certo disso? Uhum. Acho que tem muita gente que gostaria, né? Quem sou eu para questionar? Sem pensar. Além do Deus do Limpo, mas enfim. Vamos lá. Efeitos especiais. Olha como um deus concede poder. É só isso? Você tá duvidando da minha magia? Ele é muito Não, bom. jamais. Eu te considero um paca, hein? Percebe-se. Dionísio então volta ao Olimpo e Midas, querendo testar sua suposta habilidade, pega um galho do chão. E para a felicidade dele, o brilho dourado surge diante de seus olhos. Na sequência, ele sai tocando e transformando em ouro tudo o que encontra. Uma pedra, sua espada, até o próprio trono de seu reino. E para celebrar esse acontecimento, ele ordena que seja feito um banquete de comemoração. Ele então faz um discurso e propõe um brinde. Mas, para surpresa dele, no momento em que a primeira gota toca seus lábios, o vinho se transforma em ouro. Midas fica assustado e tenta comer algumas frutas que estavam na mesa. Mas tudo o que conseguiu foi mais um tesouro para sua coleção. O rei então é tomado pelo desespero e começa a chorar, fazendo com que sua jovem filha, preocupada com o pai, se aproximasse para lhe dar um abraço. E Midas não teve tempo para avisar do perigo, transformando-a em uma estátua reluzente. Vendo essa calamidade, todos se afastam do rei. E ele, repleto de arrependimento, sai correndo do palácio para longe da civilização, aonde não poderia ferir mais ninguém. Dias se passam e Midas segue vagando pela floresta,
sentindo suas forças se esvaindo a cada passo. Sem alimento, sem água, a morte por inanição o aguardava. E quando não aguentou mais, caiu de joelhos no chão, olhou para os céus e, com as últimas lágrimas que seu corpo ainda era capaz de produzir, orou ao Deus do vinho, pedindo perdão por sua ganância e implorando que fosse liberto dessa maldição que destruiu sua vida. Midas nunca foi um homem de rezar. Mas mesmo assim, Dionísio ouviu suas preces. Ele era ganancioso, né? Eu não aguento mais. Por favor, Dionísio, eu imploro. Eu não quero mais ouro na minha vida. Nenhum tesouro vale esse sofrimento. Eu só quero a minha filha de volta. Guilherme é muito bom. O ouro, o maldito ouro, ele sempre foi a minha maldição. Você apenas a tornou visível. E eu desejei isso. Eu imploro, Dionísio, por favor, me liberte dessa praga. Tá bom, para de chorar. Eu vou te ajudar. Chama pra beber. Mas aí estamos quentes, hein? Ok. Você vai fazer o seguinte. Para você se curar, você vai se banhar no rio Paxo. Qual rio? No rio Paxo. Como? Paxo. Você entendeu o que eu disse, não se faça de bobo. Enfim, você e a sua filha vão entrar no rio. Tipo, aí tudo vai voltar ao normal. Beleza? Tudo. Muito obrigado, Dionísio. Eu nem sei como agradecer. Não precisa, tá tudo bem. Mas, véi, transformar tudo em ouro? Porra, bicho. Depois dizem que os bêbados é que são burros. E com isso, Midas, revigorado pela esperança, volta rastejando com suas últimas forças ao palácio. E após ser cautelosamente socorrido, ele mesmo carrega a estátua de sua filha ao rio Pacton. Chegando lá, Midas entra na água carregando a criança em seus braços e rapidamente percebe que o rio à sua volta começa a brilhar feito ouro, como se a maldição dourada estivesse se esvaindo pela correnteza. Mas a sua maior alegria ainda estava por vir, pois enquanto se distraía com o brilho das águas, ele sente uma pequena mão tocar o seu rosto. Midas se vira e volta a chorar, sentindo o melhor abraço de sua vida. E nesse momento, ele finalmente entendeu que nem todo o ouro do mundo supera o toque do amor. Caramba, hein? A partir daí, o rei deixou para trás a sua ganância e passou a dedicar sua vida apenas a ajudar os necessitados e amar sua filha. Mas nesse quesito de amor entre pais e filhos, teve um outro rei que passou por uma situação extremamente traumática e polêmica, com consequências assustadoramente terríveis. Mas essa história eu conto no próximo Mitologia. Até mais! O Guilherme é maravilhoso. Ele faz toda uma encenação. Ator, hein, gente? Além de falar muito bem, contar realmente a mitologia, é fiel às narrativas, ele também atua muito bem. Atua muito bem. Bebe muito bem também, que acho que a gente tinha bebido pra fazer isso aí. Ele tava... Parece, né? Não sei. Incorporou o personagem ali. Também. Mas foi muito interessante. Esse mito, Toque de Midas, é muito famoso e traz essa reflexão sobre a ambição mesmo, sim, né? O quanto a gente coloca isso na frente. Mas fora a questão da ambição, tem duas observações que eu queria fazer aqui que eu acho muito legal, muito interessante sobre esse mito. Porque também trata da justiça. Porque Midas, quando ele faz esse pedido absurdo, ele, na verdade, ele tá mudando toda a ordem das coisas. Porque ele vai transformar todos os seres viventes ou não em ouro. E isso não é atributo de um ser humano. Transformar os seres viventes ou não. Então, ele na verdade, ele tá tirando a ordem do mundo, que é Zeus, que é o responsável por colocar na mitologia grega. E esse mito tem uma continuação muito legal, que
poucas pessoas conhecem, mas eu gosto muito, é muito interessante. Quando o Midas vê que a riqueza não valia a pena, né, que valia a pena as relações, ele passa a conviver muito mais com Dionísio e Seleno. Passa a viver mais na floresta, porque esses são os deuses mais da floresta. Então ele passa a conviver mais. E na floresta existia um deus chamado Pan. Era horroroso. E Pan tinha a fama de perseguir as ninfetas, as jovens da floresta. Sim. E as ninfetas tinham pânico dele. Pânico. A palavra pânico vem de Pan, exatamente por isso. Elas tinham horror a Pan. E aí surge a palavra pânico. Sim. E certa vez Pan estava atrás, tentando abordar uma das ninfetas, e ela se joga e cai num lago, e ali ela morre, e da onde ela morre nasce uma espécie de bambu, uma cana, um bambu, e Pan tira essa cana e faz a flauta de Pan. Existe, né, o instrumento que é a flauta de Pan, que é tipo uma flauta de bambu. E passava a tocar aquilo, mas era um som horroroso, né? Legal pra floresta, mas não era um som que tivesse uma harmonia. E ele desafia Apolo. Apolo, o deus solar, o deus da música, das artes, ele tocava lira, a harpa. E é um desafio, eles vão fazer um desafio ali pra quem toca melhor. E Apolo vai com a sua harpa, inacreditavelmente bela, harmônica, as notas em harmonia, e Pan com aquele som gutural da flauta de Pan. A votação, e só quem vota em Pan é Dionísio. Só ele vota em Pan. Todos votam em Apolo. Apolo fica furioso e dá um castigo a Midas. Sabe qual é? Não. Como ele não havia escutado direito a música, porque o som da harpa é a harmonia do universo, né, de tão lindo, então justificava ser o melhor porque era a harmonia do universo. Ele dá o castigo a Midas, que Midas teria orelhas de asno. Então crescem orelhas de asno para que ele escutasse melhor. E aí Midas morre de vergonha daquelas orelhas e começa a cobrir com panos, com lenços, até que ele vai aparar os cabelos. E quem vai aparar os cabelos dele descobre. Mas, Midas, você tem orelhas de asno? E Midas diz: se alguém souber, eu te mato. E a pessoa que cortou o cabelo ficou com aquela coisa engasgada. Abriu um buraco na terra e gritou: o rei Midas tem orelha de asno. E tampou o buraco, a voz ficou lá dentro. Só que veio a primavera, um vento muito forte, revolveu a terra e o grito sai, todo mundo descobre que Midas tinha orelha de asno. É muito interessante esse mito, mesmo. Essa continuação da história de Midas, que não é muito relatada, não é como ser relatada, porque também vai tratar da justiça. Porque o que era mais justo ali era, segundo Apolo, ele ter ganho todos os votos pela beleza da sua harpa, da sua harmonia, a harmonia das notas, revelando a harmonia do universo, que era tão importante para os gregos. E aí Midas foi injusto e teve o seu castigo ao ter as orelhas de asno. Olha só. Muito legal, muito legal, né? A continuação desse mito do toque de Midas. Mas galera, aprenderam? Olha aí, ó, olha a ambição que causa. Cuidado com o que você deseja, como disse o Guilherme. O silêncio vale ouro. Então, cuidado com os pedidos. Isso aí serve pra muita gente, hein? Muita gente. Eu acho que muita gente se identifica aí. Muita gente gostaria de ter o toque de Midas. Mas olha as consequências. Cuidado. Adorei esse canal, gente. Vocês me indicaram. Adorei o canal Mitologia do Guilherme. Vamos fazer mais quadros sobre o Guilherme. Vamos sim. Muito legal. Eu não conhecia, não, né? Nossa, muito bom. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tive a oportunidade de assistir. Adorei. Guilherme, sou sua fã. Já vou me inscrever no teu canal. Galera, obrigada, espero que vocês tenham gostado. Eu amo mitologia. Só não bebe no próximo, suspeita. tá? Só não bebe, né? Ajuda eu aí, tá? Para de beber, né? Não faz bem. Brincadeira, galera. Segue a gente aí, hein? Beijo! Beijo, até o próximo vídeo.